Muito bem, doutor Fernando Gomes já está aqui conosco para nos ajudar a termos saúde mesmo neste momento de pandemia, de enfrentamento dessas adversidades. Qual o assunto que eu trago agora e que você pode participar com a gente? Hashtag correspondente médico. Luz solar. Neste momento de pandemia, como tem muita gente isolada, presa dentro de casa, a gente costuma ver muitas pessoas longe, né, do céu, do sol. Então, a minha pergunta é a seguinte, doutor: até quanto pode afetar no nosso sistema nervoso, na nossa vida, a falta de luz solar, a falta de tomar aquele solzinho na pele? Olha só, Elisa, a luz solar é algo extremamente importante para a manutenção de uma vida saudável. Isso porque a gente tem um relógio interno dentro do cérebro chamado hipotálamo e o contato com a presença da luz solar e o contraste do dia e da noite faz com que esse relógio biológico funcione de uma forma adequada. Um segundo ponto muito importante, como você falou, do contato da luz solar com a pele, tem relação com a vitamina D. E a vitamina D, que acaba sendo, na verdade, um hormônio, relaciona-se também com o sistema imunológico. Então, neste momento em que a gente tenta estimular ao máximo possível o nosso sistema imunológico para combater uma eventual infecção, é de suma importância o contato com a luz solar. Eu quero aproveitar e já lhe fazer uma pergunta. Entrou uma foto aqui anterior, aqui a gente tem alguém tomando um sol ali na janela, mas na foto anterior, o que aparecia? A pessoa com os braços na janela. Aí o que eu lhe pergunto? Existe assim, se você puser o punho exposto ao sol, você já consegue adquirir a tal da vitamina D ou é o corpo inteiro? Existe isso? A pele, na verdade, como um todo, ela tem a capacidade de fazer essa conversão da vitamina D. Quanto mais superfície de pele você expõe à luz solar, melhor. É lógico que existem critérios, até mesmo orientados pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, 10 minutos ao dia, que seja antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas. Lembrando sempre que a exposição em excesso pode deixar o indivíduo sujeito, por exemplo, numa situação de risco do câncer de pele. Mas, na verdade, é necessário o contato com a luz solar. Então, tanto a luz solar que entra através da minha retina e impressiona o meu sistema nervoso central, como também através da pele. Agora a pergunta é a seguinte: existem pessoas que dizem que se você ficar muito tempo sem a luz do sol, há exemplo de quem trabalha na madrugada, que você pode ter efeitos emocionais. Então, quais são as explicações científicas para essa falta de sol nas nossas vidas, a ponto de refletir, a pessoa ficar um pouco mais deprimida, fraca, fadigada e não ter energia? Existe conexão? Existe, Elisa. Acho que tem uma arte que a gente pode mostrar, mostrando já. Justamente isso que a gente chama de ritmo circadiano. Então, levando em consideração um dia normal em que você tem o sol nascendo por volta das 6 da manhã e se pondo às 18 horas, durante o período da manhã existe a liberação de hormônios como, por exemplo, o cortisol, que junto com isso faz com que a nossa pressão arterial aumente e em contato com a própria luz solar, a gente consegue aumentar níveis relacionados com a serotonina, que dá para a gente uma estabilidade emocional e inclusive até mesmo o óxido nítrico, que controla a nossa pressão arterial. Quando chega no entardecer e à noite se faz presente, por volta de mais ou menos 22 horas, é natural que, pela ausência do estímulo do cérebro, pelo contato da luz solar, faz com que um hormônio chamado melatonina seja liberado pela glândula pineal, que faz com que a gente entre num processo natural de descanso, de repouso e de, então, indução do sono profundo. Existe, inclusive, diferença de temperatura no decorrer do dia por conta disso e não é exatamente pela questão do calor do sol, mas sim porque esse nosso relógio biológico mexe com os hormônios de uma forma diferente, alterando o funcionamento do nosso corpo. Então, a manutenção, inclusive da nossa estabilidade emocional, tem relação direta com a exposição à luz solar. Eu tenho uma pergunta a fazer a você agora. Eu gostaria que você respondesse com a nossa hashtag correspondente médico. Você é mais do sol, do dia ou da noite? Por que eu pergunto isso? Porque com certeza alguém que está nos assistindo agora na CNN deve ter aquele sentimento: nossa, eu funciono muito melhor à noite eu consigo me concentrar, de dia eu não sou ninguém, eu não posso acordar cedo. Cientificamente, doutor, existe alguma explicação para algumas pessoas serem mais noturnas e outras mais diurnas? De fato, existe essa diferença. Isso, obviamente, tem uma influência genética. Você pode até tentar induzir o seu comportamento a mudar, mas existe alguma coisa muito maior do que simplesmente a sua vontade. O relógio biológico ditado
pelo funcionamento do hipotálamo, acaba sendo o centro dessa resposta. Então, algumas pessoas conseguem ter um nível de concentração maior, sem distração, por questão de ruído do ambiente durante o período da noite, e inclusive conseguem ser mais criativas, ao passo que outras precisam do período do dia para ter essa concentração máxima. Mas, em geral, a maior parte das pessoas, por volta da hora do almoço, um pouquinho antes, conseguem ter um pico de concentração muito bom. Isso porque, quando vai chegando perto do momento da alimentação, hormônios do próprio aparelho digestivo, como, por exemplo, a grelina, começam a mudar o nosso comportamento, fazendo com que a gente venha buscar o próprio alimento. E, com isso, a nossa distração acaba aumentando. E depois da alimentação, como existe todo o processo de desvio de energia para o aparelho digestivo, o nosso cérebro também não fica lá, assim, tão concentrado. Mas isso varia. É uma sonequinha de vez em quando. Exatamente, né? Acaba sendo necessário. Quem é que nunca passou por isso, né? Depois do almoço, eu não vou dormir, eu vou me dedicar, eu não vou dormir hoje, porque vem ali um desejo de um sono. 10 horas e 32 minutos, quase virando 10 horas e 33. Vamos para o nosso próximo tema. E agora eu chamo meu colega Felipe Boldrini para nos falar mais a respeito deste tema, porque o Hospital Albert Einstein proibiu os médicos de receitarem cloroquina para pacientes com o novo coronavírus. Diga então, Felipe. Oi, Elisa, doutor Fernando, bom dia a vocês, uma ótima sexta-feira a todo mundo. É o seguinte, o Hospital Albert Einstein enviou um comunicado ao corpo médico proibindo a prescrição do medicamento cloroquina para o tratamento da Covid-19. O hospital informou que nunca teve um protocolo para o uso do medicamento, mas os médicos acabavam receitando o composto em modo off-label, que é quando o medicamento é usado fora do que é indicado na bula. Ainda segundo o hospital, o que podia acontecer entre a relação paciente e médico era a definição ou não do medicamento para tratar a Covid-19, mas isso não poderá mais ser feito. A direção, então, encaminhou o documento ontem, né? E nesse documento afirma que não há evidências que o medicamento reduz a mortalidade e o tempo de internação. Nós conseguimos aqui o comunicado enviado aos médicos na íntegra e que foi confirmado aí pela assessoria do hospital. Eu vou ler só um trechinho do que fala esse documento, esse comunicado. Esse comunicado diz o seguinte, que frente ao recente comunicado divulgado pela agência americana FDA, revogando a autorização de utilização emergencial da hidroxicloroquina e cloroquina no atendimento aos pacientes à Covid-19, levando em consideração que os estudos não mostraram diferença em relação ao tratamento padrão e que os benefícios do uso do medicamento não superaram os riscos, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, junto com o Comitê de Especialistas Einstein, não recomenda o uso do medicamento em pacientes hospitalizados por Covid-19. Então, é isso. Está proibido a prescrição do uso da cloroquina aqui no Hospital Albert Einstein, que é referência para a capital paulista e para todo o estado. Volto com vocês aí nos estúdios. Perfeito. Obrigada, Felipe. Vamos trazer, então, esse assunto para o nosso correspondente médico, trazer a visão da ciência aí em cima dessa notícia. E eu já lhe pergunto, por que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina pode trazer riscos à saúde se usadas de maneira desordenada? Olha só, Elisa, a hidroxicloroquina e a cloroquina são utilizadas há muitos anos, principalmente no tratamento de malária, na condução de pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, de uma forma muito segura. Qual que é o detalhe? Existe um racional teórico que ela poderia ajudar, sim, de forma efetiva ao combate ao coronavírus. Tanto a entrada do vírus na célula, como também na modulação de toda aquela coisa que a gente fala das respostas inflamatórias desordenadas. Entretanto, os trabalhos científicos não mostraram os resultados tão favoráveis assim. Por isso que, de alguma forma, muitos trabalhos são discutidos e acaba sendo um tema um pouco polêmico. A postura do hospital acaba sendo pontual naquela região, porque, de fato, quem acaba podendo dizer se você vai usar ou não é a Anvisa, é o Conselho Federal de Medicina, para dizer se o médico está infringindo uma questão ética ou não. Por outro lado, o que acaba acontecendo é que riscos relacionados a complicações potencialmente graves, como arritmia cardíaca e inclusive morte por conta disso, acabam figurando um problema. E por isso, na verdade, toda essa questão e toda essa preocupação. A gente sabe que as pessoas estão buscando de uma forma muito intensa um remédio, um tratamento que seja definitivo. Tudo isso acaba sendo muito válido, mas obviamente a gente precisa ter decisões que sejam sóbrias nesse momento.
Perfeito, tá aí a análise então do nosso correspondente médico. Tenho tempo de chamar uma pergunta aqui no nosso telão, que chegou pela hashtag correspondente médico, para trazer aqui a participação de quem assiste ao Novo Dia e mandou a mensagem usando a hashtag correspondente médico. Pronto, já vai aparecer aqui, doutor Fernando Gomes. Temos a mensagem do Paulo Ferreira. Meu filho está isolado faz quase 100 dias e ainda deve ficar mais 2 meses no mínimo. Ele já está confuso quanto a esse novo normal. Então, tem uma forma de voltar sem sequelas? Ela se refere aí, ele, né, o Paulo Ferreira, ao retorno das aulas? Na verdade, assim, o contato próximo com os pais e com quem está em casa, a conversa muito sincera acaba sendo fundamental para a gente manter a saúde mental das crianças no tempo de hoje em dia. Isso porque a gente sabe que a criança ela reflete muito o emocional dos adultos que estão em volta. Então, até na forma da gente passar as informações preocupantes e importantes, é importante você ter aquele feedback, aquele retorno que seja muito real. A criança, ela dá para você sinais de como ela quer ser orientada. Então, a gente não deve aumentar, mas também a gente não deve diminuir o problema. Temos mais uma pergunta aqui, vai dar tempo de fazê-la? Muito bom, a gente adora trazer a participação de vocês. Vai aparecer aqui no telão mais uma pergunta que chegou pela hashtag correspondente médico. Rômulo Américo, a prática de esportes pode auxiliar na hora de superar este novo medo? E aí faz relação ao que nós dissemos de retornar ao mercado de trabalho, ao novo normal. Se praticar esporte pode ajudar, doutor? Sim. Por quê? Quando a gente faz atividade física em geral, e aqui eu estou falando de exercícios que mexam com a parte aeróbica, treino de força e alongamento, diversos neurotransmissores e hormônios são liberados que provocam relaxamento, diminuição da ansiedade e aumentam o nosso poder de foco. E muitas vezes até mesmo insights criativos acontecem durante a prática esportiva. Então é algo que a gente pode usar e abusar nesse momento tão delicado em que a gente precisa de saúde mental organizada para lidar com essa dificuldade. E existe um tempo mínimo para a gente encerrar e até deixar aqui uma inspiração para você praticar seu exercício físico? Um tempo mínimo, 20 minutos de caminhada por dia já pode ajudar ou não? Tem de ser 40 minutos? Cerca de 30 minutos acaba sendo o tempo razoável para você conseguir aquecer, aumentar sua frequência cardíaca, provocar as alterações físicas que a gente deseja, refletir isso no cérebro e você então poder tocar sua vida numa boa. E depois ter aquele sentimento maravilhoso de pós-exercício, que parece que a gente vai conquistar o mundo, se sente feliz, né, e motivado. Muito bom, doutor Fernando, obrigada mais uma vez pela gentileza, por nos trazer saúde, porque estamos precisando muito. Obrigado, Elisa, e obrigado a todos vocês.